com vocês? Nós terminamos o mês de setembro falando sobre quem anunciará. E agora em outubro nós iniciamos uma nova série de mensagem, o amor de Deus, nosso maior aliado. Né? A gente não precisa de um aliado tão melhor e tão intenso como o amor de Deus na nossa vida. E para isso convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar o texto aqui na projeção também, no Evangelho de João, capítulo 3. Eu brinquei de manhã que quem frequentou a escola dominical quando criança, a escola bíblica, esse texto precisa estar na memória, né, Fabi? João 3,16, o que diz lá? Isso, fizeram lição de casa bonitinho, parabéns, ganharam uma estrelinha hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós não vamos nos prender apenas a esse versículo 16, vamos ler alguns outros versículos também, mas falando do amor de Deus, não tem como ler João 3,16, porque é um texto que tem a maior demonstração do amor de Jesus na nossa vida. Então, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18, e nós vamos fazer o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, porque aqui não tem os versículos. Esse lado aqui vai ler o versículo 14, esse lado aqui vai ler o versículo 15, depois esse lado o versículo 16, depois esse 17, depois todo mundo lê o 18, a galeria segue quem quiser. Tudo bem? Ah, não, está dividido também, ó, esse lado aqui, ó, ok? Versículo 14. Podem começar. 1, 2, 3. Da mesma. Vixe, espera aí, vamos começar de novo. 1, 2, 3. Versículo 15. 16. Dezessete. Todo mundo, versículo 18. Quem nele? Isso, muito bem. Eu trago como tema para a gente meditar nessa noite a maneira de Deus amar. E esse texto é um texto incrível, porque no capítulo 3 todo, se vocês se lembram, é a conversa que Nicodemos, um grande estudioso da Bíblia, da época, conhecedor da adoração a Deus, teve uma conversa com Jesus. Nicodemos era um fariseu reconhecido e ele admirou a maneira como Jesus ensinava. E ele queria se aproximar, estar mais perto de Jesus, mas ele tinha medo de ser rejeitado pelo seu grupo. Então ele procurou encontrar-se com Jesus às escondidas, conversar com Jesus para entender melhor sobre o que ele falava e sobre a maneira como ele ensinava. E Jesus começa a conversar com Nicodemos, um homem já de idade, conhecedor, gabaritado na Bíblia, mas ele tinha dificuldade de entender algumas coisas. E Jesus começa a falar com ele sobre o novo nascimento. E o versículo 14, então, Jesus começa a falar para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu trouxe duas imagens aqui diferentes. Vamos voltar um pouquinho lá no Êxodo. Na verdade, esse texto ele está em Números, quando o povo desobedece a Deus, e Deus então manda serpentes para ferir o povo no deserto, por causa da sua desobediência. O povo começa a ser picado por serpentes venenosas, o povo começa a morrer, e aí então o povo se arrepende e clama a Moisés, porque Moisés era o representante de Deus. Eles vão até Moisés e dizem: Moisés, ore a nós diante de Deus, interceda por nós, para que Ele nos livre dessa grande maldição, dessas serpentes venenosas que vêm nos atacar. Moisés então ora a Deus, e Deus diz para Moisés: então você vai fazer uma serpente, coloca numa haste bem alta, e todo aquele que estiver morrendo, quando olhar para a serpente, será curado.
Assim Moisés o fez. Moisés fez uma serpente de bronze, segundo o texto, colocou numa haste bem alta e pendurou, e todos aqueles que eram picados por serpentes e que estavam à beira da morte, ao olhar para a serpente, eles eram curados. Não havia naquela serpente em si algo místico ou de extraordinário. Na verdade, as pessoas eram curadas pela obediência à ordem que Deus falou. Todo aquele que olhar para a serpente. Então, era o fato de obedecer, de olhar, que eles eram curados. Mas a serpente em si, ela não tinha esse poder. E Jesus está falando para Nicodemos, fazendo uma referência a si mesmo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, como algo que as pessoas olhassem e fossem curadas, o Filho do Homem seria levantado também. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está se referindo ao seu momento na cruz, em que Jesus ele é levantado na cruz, e todo aquele que está moribundo, perdido, morrendo no lamaçal do pecado, ao olhar para Cristo na cruz, ele é curado, ele é restaurado, ele é renovado. E aí traz uma figura para nós, a maneira de Deus amar. E eu trago uma frase para a gente, assim, que é o seguinte: a maneira de Deus amar revela se seu amor está sendo correspondido. Deus nos ama de uma forma extraordinária. E esse trecho tem algumas verdades sobre a maneira de Deus amar. E a primeira delas está contida no início do versículo, porque Deus amou o mundo. Uma das maneiras, a primeira maneira de Deus amar, ela é abrangente. Deus amou quem? Só o judeu? Só as crianças? Só os brancos? Só os legais? Só os negros? Só os bonzinhos? Deus amou o mundo. E a primeira coisa que o texto quer mostrar é que Deus amou, mostra Deus não apenas como um ser espiritual, como um ser supremo, mas como uma pessoa que é capaz de sentir. Uma pessoa como eu e você, que é capaz de sentir algo muito forte e profundo no seu coração. Deus amou o mundo. Deus não amou algumas pessoas. O mundo foi o palco da manifestação do amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor sem limites. O amor de Deus, ele é um amor sem condições. Deus, para nos amar, ele não impôs condições sobre nós. Ele não impõe limites sobre nós. Renata, você ama a Isabela só se ela te obedecer? Se ela aprontar aquele dia que ela tirar você do sério, o seu amor diminui por ela? Você que é mãe, você que é pai, o seu amor diminui pelo seu filho se ele não te obedecer? Se ele não fizer o que você gostaria que ele fizesse? Se ele fizer aquela maldade ou aquela desobediência, aquilo que você mais odeia que ele faça, o seu amor por ele vai diminuir? Não diminuir. Porque o amor, o seu amor pelo seu filho não tem limite. O seu amor pelo amigo, por aquele colega de trabalho, ele pode até limite. Ele pode até ter condições. Mas o seu amor pelo seu filho não tem condições, não tem limite. Você não impõe condições para o seu filho ou para a sua filha para que você o ame mais ou menos. Eu só vou te amar se você me obedecer. Eu só vou te amar se você fizer isso. Eu só vou te amar se você fizer aquilo. O amor de Deus, ele é abrangente. Ele não tem limites. Ele é sem fronteiras. O amor de Deus por você, ele não impõe condições. Mesmo sabendo que eu poderia negá-lo, ainda assim ele me amou. E o mais intenso nesse texto, e quando se refere à missão de Jesus, é que é sempre o verbo no passado. Deus amou. Mas não é que ele amou e não ama mais. A ideia aqui é que ele amou uma vez
e Ele ama sempre. É um ato consumado. Nada que eu faça ou que eu deixe de fazer muda a condição do amor de Deus pela minha vida. Isso é lindo, gente. Isso é muito profundo. Mas o amor de Deus é como um banquete. É como um banquete, só para vocês imaginarem. Você está com fome, morrendo de fome, e a mesa está linda, como ontem, meio-dia, né? Quem passou o dia ontem, que por sinal foi muito bacana, né? Eu não sou mais de 60, mas foi fenomenal, aprendi muita coisa, foi bem divertido também. E tinha um banquete, aquele banquete lindo, maravilhoso. E você diz, nossa, que fome que eu estou. Mas se você não comer dessa comida, a sua fome não vai ser saciada. Deus, Ele amou você, independente do que você faça ou do que você deixe de fazer. Ele te amou. Essa é a primeira maneira de Deus amar. O seu amor é abrangente. Efésios 3, versículo 18, diz assim, o amor de Cristo, nós não temos uma dificuldade às vezes de compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Os mais antigos aí vai lembrar de uma musiquinha que tinha, né? O amor de Cristo maravilhoso é alto que eu nunca alcançarei, fundo que eu nunca atingirei e tão vasto que eu nunca abraçarei. Esse é o amor de Deus. A gente não alcança de tão abrangente, de tão grande e intenso que Ele é. Amém? A segunda maneira de Deus amar é que Ele nos ama de maneira especial. E aí, continuando o versículo 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Essa expressão, e a gente pode confirmar ela ainda mais em Romanos, capítulo 5, versículo 18, capítulo 8. Demonstra a profundidade do amor de Deus. Eu acho que está projetado aqui Romanos. Mais um. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda sendo pecadores. Ele nos ama independente do que fazemos. Ele não depende de nós. Ele não levou em conta a nossa condição. Eu coloquei essa imagem aqui para demonstrar o seguinte. Você perdeu o seu filho, tão querido. Não perdeu de morte, mas perdeu, ele se perdeu. Ele sumiu. E você ficou um tempo sem encontrar seu filho. Quem sabe passa meses e você o encontra desnutrido, fedido, magro, desdentado, descabelado, que às vezes as pessoas nem queriam chegar perto, mas quando você encontra o seu filho tão amado, o que você faz? Você abraça. Não interessa o quanto ele está sujo. Não interessa o quanto ele está mal vestido. Não interessa o quanto ele está fedido. Não interessa o quanto ele está descabelado. Você abraça seu filho. E você só se alegra e diz, eu encontrei o meu filho. Porque você o ama de tal maneira que o seu amor é capaz de cobrir toda a sujeira que está sobre o seu filho. É assim que Deus nos ama. É assim que o Senhor nos ama. Ele não levou em conta a nossa condição. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós estávamos presos no lamaçal de pecado, sujos, fedidos. Mas Ele nos amou de tal maneira, que Ele não se importou como nós estávamos. Ainda assim, Ele nos amou. Porque Ele nos ama de forma abrangente e de forma especial. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Esse texto ele é muito interessante, porque Ele nos amou e nos deu vida, quando estávamos o quê? Mortos em nossas transgressões. Então, quando eu olho para Cristo, entendo que eu necessito desse amor,
O que eu devo entregar a Ele então? A minha morte, porque eu não tenho vida. Eu devo entregar a Ele a minha morte, para que eu tenha dele a vida. Então, quando eu olho para Cristo, eu digo que eu estou morto. Vou entregar a minha morte para Ele, para que Ele me dê a sua vida. Ele não levou em conta a nossa condição, mas Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O amor de Deus é tão abrangente, é tão especial, que Ele nos amou ainda assim. E olha que é interessante que nós estávamos numa situação deplorável, mas ainda assim Ele nos amou. Porque o seu amor é abrangente, o seu amor é um amor especial. Ele nos ama de tal maneira. Você não tem ideia como Ele te ama. E não para por aí. O amor de Deus é abrangente. Ele nos ama de forma abrangente. Ele nos ama de maneira especial. E continuando o texto, Ele nos ama de maneira sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu o seu único filho. A única maneira de condenação é o pecado. O pecado original, quando decidimos desobedecer a ordem de Deus, nós nos tornamos condenados. Mas o amor é a única maneira de redenção. Se a única forma de condenação é o pecado, a única forma de redenção é o amor de Deus por nós, porque foi esse amor que nos resgatou. Agora você imagine, seu filho é sequestrado, e o sequestrador liga para você e diz assim: olha, eu exijo um resgate de R$1 milhão. R$1 milhão, R$1 milhão, aonde que eu vou conseguir R$1 milhão? Você como pai, como mãe se desespera, você vai dar um jeito de conseguir. Você liga para a sua gerente Miriam e fala: Miriam, me arruma aí R$1 milhão, dá um jeito, eu preciso de R$1 milhão para resgatar, para pagar o resgate do meu filho. R$1 milhão. Porque você ama o seu filho de tal maneira que você é capaz de pagar o que for preciso para ter o seu filho de volta. E aí o sequestrador diz assim: olha, R$1 milhão até amanhã na minha conta. E você deposita R$1 milhão na conta dele, sem saber, sem garantia nenhuma, de que você vai ter seu filho de novo nos seus braços. Mas você deposita por amor. Foi isso que Deus fez por você. Ele deu tudo que Ele tinha, que era o seu único filho, para morrer por você, sem ter a garantia de que você corresponderia ao amor dEle. Sem ter garantia de que você dissesse: sim, Senhor, eu aceito esse sacrifício. Eu posso ignorar. Deus sabia que nós poderíamos ignorar esse amor, rejeitar o amor, rejeitar o sacrifício, banalizar o amor de Deus, não me importar, não acreditar. Mas ainda assim, Ele apostou e diz: eu entrego. Mesmo correndo o risco desses meus filhos não me obedecerem e não me corresponderem. Porque Ele nos ama de maneira sacrificial. Ele pagou o preço, mesmo sabendo que nós poderíamos rejeitá-lo. Você deposita R$1 milhão na conta do sequestrador, sem ter garantia de que o filho estará com você amanhã. Mas ainda assim, você o deposita. E é interessante no versículo 17, que ele diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Se o pecado é a forma de condenação, o amor a única forma de redenção, isso derruba alguns conceitos populares que nós temos de que, se Deus nos ama, por que Ele manda as pessoas para o inferno?
Se Deus ama, por que há tanta maldade? E por que Ele não salva todo mundo? E aí esse versículo deixa bem claro que Deus não condena ninguém. Olha o que diz o versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E no versículo 18 diz assim, olha, quem não crê, está o quê? Condenado. Existem dois caminhos. O caminho do pecado, condenação, o caminho da redenção, o caminho de Cristo. Jesus morreu, Deus mandou o seu Filho e mostrou para nós que tínhamos outra opção de caminho, não apenas da condenação, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estávamos condenados, porque todos pecaram e estavam separados, destituídos da presença de Deus. Condenação. Mas aí vem Jesus, redenção. E eu estou aqui. Bom, quando eu não creio, quem não crê na redenção, no sacrifício do Filho de Deus, está optando, está escolhendo por permanecer na condenação. Então, quem é que te condena? Você mesmo. Eu mesma. Quando eu escolho não seguir o caminho da salvação. Quando eu escolho dizer não ao sacrifício de Cristo, eu já estou escolhendo o caminho da condenação. Então, Deus não veio, Ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Muito pelo contrário. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para te condenar. Jesus não veio para te mandar para o inferno. Jesus não veio para te castigar. Ele veio para te restaurar. Ele veio para te resgatar. Ele veio para pagar o preço do resgate, para ter você de volta do cativeiro, do pecado. Foi para isso que ele veio, não para condenar. Porque o amor que Deus tem por nós é abrangente, é especial e é sacrificial. Ele deu tudo o que ele tinha. Por que Deus deu o seu Filho? Ele deu o Filho porque era a única maneira de salvar as nossas vidas da perdição. Não existia outra maneira. Esta era a única maneira. E por último, se o amor de Deus nos ama de maneira abrangente, especial, sacrificial, Ele nos ama de maneira recompensadora. Porque aí o versículo continua, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todo quem? Todo pecador que fazer o quê? Que nele crê. Para todo que nele crê. Como eu disse no início, o banquete está posto para todos. Mas quem é que mata a fome? Quem come. Quem não come, continua com fome. E muitas vezes reclamando porque está com fome. Mas o banquete está posto. Ele já fez tudo. Ele morreu. E o banquete está posto. Quem tem fome, come. E Jesus disse, quem tem sede faz o quê? Vem a mim e beba. E eu te dou água da vida. Jesus é muito educado. Ele não nos força nada. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Coma. Mas Ele nos ama de maneira recompensadora. Porque todo que nele crê, tenha a vida eterna. E eu fico imaginando, gente, parece pouco. O amor de Deus nos amar de maneira abrangente, sacrificial e especial. Tem que ter recompensa. A recompensa tinha que ser de Deus e não nossa.
Parece pouco, parece loucura. Que amor é esse? Que amor é esse? Tão sacrificial, tão abrangente, tão especial. E ainda assim tem pessoas que não aceitam esse amor. E aí eu dei o exemplo de manhã, usando de novo a Renata. A Isabelinha é sequestrada. Não, vamos pegar um filho mais velho. Só um exemplo, tá, gente? Deus me livre disso acontecer. Pegar o mais velho. Vamos pegar aqui o Samuel, que está mais velho, né, Samuel? Samuel é sequestrado, a Miriam não precisa ir para a gerente dela pedir R$1 milhão emprestado, né? Porque ela já está no banco, então ela já vai fazer isso. Então ela conversa lá com o superior, pega R$1 milhão, paga pelo resgate do Samuel. E aí o Samuel vem, pô, mãe, obrigado, velho. Massa. Mas é o seguinte, nesse tempo de cativeiro eu aprendi uma coisa, é tão bom ficar longe de você, não quero não. Não quero mais viver na sua casa não, viu? Vou viver minha vida sozinho. Valeu aí pelo R$1 milhão que você pagou, mas a partir de hoje eu vou viver minha vida. Não quero mais ficar debaixo da sua asa, de meu pai não, vou viver de outra maneira. Fala a verdade. Nossa! Nossa! Ai, Samuel! Não faça isso! É exatamente isso que nós fizemos. É exatamente isso que muitos fazem. Pô, Deus, legal. Mandou seu filho aí, ó, morreu na cruz, apanhou pra caramba, né? Sangue desceu, morreu na cruz. Ai, mas eu não quero esse amor para minha vida. Ai, de vez em quando eu vou na igreja, eu vou na célula, de vez em quando eu oro, leio a Bíblia, mas isso não é para mim. E você imagine a dor no coração de Deus como um pai, que deu tudo que ele tinha, que era o seu único filho para morrer por nós. E aí a gente vira as costas para ele e falou, ó, legal, mas eu vou seguir a minha vida na condenação. Mas aquele que diz, Senhor, muito obrigada, era isso que eu precisava. Eu vou ficar para sempre aqui, ó, diante do Senhor. E ele fala assim, muito bem, meu filho, toma aqui mais R$5 milhões para você. É a recompensa. Não basta tudo que ele fez, ainda tem uma recompensa se ficar. Ainda tem uma recompensa se aceitar esse sacrifício, a vida eterna. E a Bíblia ela tem alguns conceitos que a gente tem talvez dificuldade de entender, porque é algo que nós nunca experimentamos. A Bíblia fala de gozo eterno. Que ideia que nós temos de gozo eterno? O que é isso? A Bíblia fala de regozijo. O que é isso? É algo muito mais intenso, muito maior do que a alegria. Eu ainda não sei o que é, e você também não sabe, que você nunca foi para voltar para contar essa experiência. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos experimentar, amém? Quando nós chegarmos lá, nós vamos experimentar na pele, no corpo, na experiência, o que é esse tal de gozo eterno, de regozijo, de estar na presença de Deus, recebendo uma coroa, e os anjos dizendo, aleluia, ele chegou, glória a Deus, e vai ser uma festa, e vai ser uma alegria, porque aquele que aceita o sacrifício de Cristo na sua vida, do amor de Deus, tem recompensa. Gente, parece bom demais para ser verdade. Que amor é esse? Que maravilha é essa? E eu faço a pergunta para você. Não tem a pergunta. Não, está aqui. A pergunta é o seguinte: você quer corresponder ao amor de Deus? Ou prefere continuar na condenação? O que você escolhe? Você quer dizer sim, eu preciso desse amor na minha vida? É isso que eu preciso na minha vida? Ou você quer dizer não, só quando eu quiser. Eu vou seguir no caminho da condenação. E ou eu tenho, ou eu aceito esse amor, ou eu não aceito. Quem tem diabetes sabe muito bem que ele precisa controlar o consumo de açúcar quantas vezes por semana?
Hã? Todos os dias. Quantas horas por dia? 24 horas. Se você tem diabetes, é suficiente você fazer esse controle uma vez por semana? Não. Você precisa controlar todos os dias, porque se você não fizer, você vai antecipar a sua morte, você vai ter outras doenças associadas a essa enfermidade. Mas se você controla, se você se cuida, você tem melhor qualidade de vida. O sacrifício de Jesus não é algo que eu experimento dia sim, semana não. O sacrifício de Jesus é algo que eu experimento todos os dias da semana, 24 horas, para ter o benefício, a recompensa desse grande amor na minha vida. Eu espero que hoje você saia daqui com esse compromisso. Eu quero aceitar, dia a dia, hora a hora, esse amor de Deus na minha vida. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé. E nós vamos cear nessa noite. Se você ainda não disse sim a esse amor de Deus, eu convido você a fazer isso. Porque se você não disser sim ao amor de Deus, não dizer eu quero esse sacrifício, eu quero desfrutar desse amor, o que te resta?